Na Umbanda, vamos ouvir muito sobre as entidades. Basicamente, todo o processo da Umbanda, ele vai trabalhar muito esse contato com as entidades. E quem vem a ser uma entidade? É um ser que já viveu, já encarnou e vem até nós trazendo uma mensagem para o crescimento não só do próprio médium, que a entidade trabalha, como falamos na Umbanda, como também trazer um conhecimento para todos aqueles em que esta entidade vai se relacionar, trazendo uma mensagem sempre de crescimento para o ser humano. Todas as entidades, independente do linguajar que vão utilizar, sempre vão procurar acalmar, trazer um conforto, uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança em dias melhores para os seres humanos que procuram as entidades na Umbanda. As entidades começam a trabalhar no processo de Umbanda já desde o início, quando os primeiros navios negreiros eles chegam aqui ao Brasil, ali começa a haver a manifestação aqui no solo brasileiro desse processo mediúnico. Não esquecendo também o processo do índio, que também tem esse contato com todo o mundo espiritual e um contato muito forte através do pajé, através de todas as cerimônias que o índio realizava. Mas, historicamente, o processo, quando o negro chega ao Brasil, esse processo vai ficar muito mais intenso, bastante forte. E por quê? Não que no índio não seja forte, de forma alguma, mas é porque quando ele chega o negro, o português ali junto começa também a escrever as coisas. O índio, assim como o negro, era uma linguagem toda muito verbal, uma comunicação totalmente verbal. Não havia comunicação escrita. E esta linguagem escrita, o entendimento vai se iniciar através do português, que começa a catalogar tudo aquilo. E o negro, então, quando chega aqui ao Brasil, o negro dentro das senzalas, naquela época, 1500 e pouco, não havia um sistema judiciário aonde o negro poderia recorrer para resolver as suas questões internas na senzala. E a tradição do negro, o primeiro que chega aqui ao Brasil seria o povo banto, o povo vindo de Angola ou do Congo. Estes povos tinham por tradição, na sua própria terra, quando havia algum conflito entre as pessoas, chamar por um ancestral, chamar pela vovó, chamar por uma tia que já não estava mais encarnada. E por não estar encarnada, a percepção aumenta. Já falamos em outro vídeo que as nossas percepções elas estão muito limitadas ao mundo dos sentidos do corpo, à fisiologia do corpo. Então, no momento que um outro ser, uma entidade que reconhecemos como um ser que já viveu e encarnou, mas tem um entendimento maior de todo o nosso processo vida, este ser traz então a sua mensagem. E começam então a ver as primeiras manifestações dos ditos pretos velhos, aqueles que são invocados para resolver os conflitos que haviam dentro das senzalas. Mas antes ainda das manifestações mediúnicas desses seres, havia também a manifestação mediúnica dos índios, dos indígenas, dos caboclos, que vêm para dentro da Umbanda com o nome de caboclo. Esses seres são os donos da terra. E o negro, por um forte respeito que ele tem ao dono da terra, ao indígena, ele também vai invocar nas suas manifestações a presença do indígena, porque ele era o dono da terra. Então já vemos aí o processo de formação daquilo que chamamos as falanges dentro da Umbanda. A falange dos pretos velhos, a falange dos caboclos e vamos ver depois a falange das crianças. E nestas três falanges, do negro, do indígena e do branco, podemos ver as três raças manifestando-se na Umbanda. Os pretos velhos, a raça negra, o caboclo, o indígena, e a criança, o português. Percebemos até que os nomes dados aos pretos velhos remetem a uma cultura africana. Os nomes dados aos caboclos remetem à cultura do indígena e o nome dado às crianças
remete à cultura do português, ele se apresentando normalmente com nomes portugueses. E é dito que neste processo de manifestação das três raças, da união das três raças, surge a Umbanda com uma proposta da união haver uma transformação no processo nosso humano, no nosso processo de autoconhecimento. Mais tarde, vai haver a manifestação da falange dos Exus e das Pombagiras. Os Exus com o próprio conhecimento, a própria leitura que a Umbanda faz destas falanges. A Pombagira também uma manifestação única dentro da Umbanda, não havendo a Pombagira em nenhuma outra tradição do negro como nos candomblés. É uma figura típica dentro da Umbanda. A Umbanda, ela traz um processo dentro de si, um processo de aceitação do outro, um processo de reconhecimento e validar a cultura do outro. Em nenhum momento a Umbanda não vai validar o entendimento e a cultura do outro. Ela traz para dentro dela, ela ouve a mensagem do outro e vai considerar aquela mensagem. Vejam que nós estamos falando de pretos velhos, caboclos e crianças. Exus e pombagiras também. E se olharmos, todos esses são os seres ditos os excluídos da sociedade, os que não têm voz na sociedade. Mesmo a criança pode parecer que não temos essa noção do excluído, mas a criança também não tem voz na sociedade. Se muito comum, quando uma criança começa a falar e perguntar muito, é comum a gente ouvir coisas do tipo, cala a boca, que agora não é o momento de você de falar. Vejam que a Umbanda, então, ela dignifica os excluídos da sociedade. Ela dá vida a todos os excluídos da sociedade. Ela santifica os marginais da sociedade. Esta é a proposta da Umbanda. Ouvir a tudo e a todos sem nenhum tipo de preconceito, divinizando, santificando todos esses excluídos da sociedade. Egum, na Umbanda, é a definição de um ser que já viveu e já não está mais entre nós. Então, se formos olhar do ponto de vista técnico, a Umbanda trabalha com todos os eguns, porque todos os caboclos, pretos velhos, as crianças, Exus e pombagiras, são seres que já viveram e não estão mais nesse mundo. Tecnicamente, então, são todos eguns. Mas Egum também é uma palavra que remete a um ser que já não tem um corpo, mas carece de uma ética, carece de uma mensagem de esperança. Então, há uma diferença neste processo de um Egum para uma entidade. O médium é suscetível aos dois, sim. E daí a importância do processo do desenvolvimento mediúnico, para que o médium possa ajustar a sua dita antena e ele passe a captar somente aquilo que consideramos as entidades, e não seja instrumento de um Egum, ou seja, de um ser que não tem ética, de um ser que não está preocupado com o desenvolvimento do ser humano, mas está preocupado, acima de tudo, muitas vezes, com fenomenologia, ou seja, através de certos fenômenos, impressionar aqueles que estão ao seu redor. Uma entidade, ela não busca impressionar a quem quer que seja. A mensagem de uma entidade é sempre uma mensagem de amor, de respeito, é só isso. Ela não vai buscar na fenomenologia da mediunidade a sua afirmação perante a todos. E se você gostou desse vídeo, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal, pois o conhecimento não pode ficar na mão de uma pessoa ou de algumas pessoas. Conhecimento, ele é para ser compartilhado com todos.